eu achei interessante também, porque eu tenho que usar a mesma equação para fazer o inverso. Então eu tenho a resistência e quero saber a temperatura. Na norma existe a equação para você determinar a resistência e existe a equação para você determinar a temperatura. Eu dando aquela melhorada lá, substituindo o φ por T, tiro as unidades, que eu já sei que elas se cancelam, como a gente já viu. Eu tenho ela aqui um pouquinho mais simplificada, para que a gente possa facilitar na hora de substituir. Veja, eu quero saber agora o Rφ para 90, qual a temperatura que eu vou ter. Que eu quero saber qual a temperatura que o PT100 vai indicar quando ele tiver a 90 ohms. É isso. Aqui, pessoal, a gente vai cair numa equação de segundo grau, né? Então eu tenho o Rφ 90 e eu quero achar o que? O T e o T ao quadrado. Eu calculei, eu tenho que o Rφ é 112 ohms, que eu quero saber qual a temperatura para essa resistência, então eu substituo 112 ohms, ficaria, eu estou invertendo ela, colocando 112 e jogando 112 para dentro para igualar a zero, para que ela fique uma equação de segundo grau. Eu joguei o 112 para cá e igualei a zero aqui. Só fiz uma mudança de sinal, depois ficou menos 0,00058 t ao quadrado, estou colocando na sequência de uma equação de segundo grau, o t ao quadrado, o t, aqui o valor numérico, que seria o c, né, igual a zero. Como o t ao quadrado está negativo, eu multiplico tudo por menos 1. Então ficou positivo aqui, negativo aqui e positivo aqui. A equação é essa. Eu preciso calcular agora o t, para saber qual o valor da temperatura para uma resistência de 112 ohms. Como é que eu resolvo uma equação de segundo grau? Eu tenho que calcular o delta e depois o x tem a fórmula. Então, o delta, B2 menos 4AC. Eu fazendo o cálculo do delta, eu vou encontrar 0,150097. Tá? O x, que seria o t, seria menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b. O b não é menos 3,91? Menos o b dá positivo, 0,391. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 0,150097, dividido tudo isso por 2a. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O a está aqui, 0,000058 vezes 2, está aqui o valor. Com isso daqui, fazendo na condição de mais e fazendo na condição de menos, uma delas eu vou ter um valor totalmente fora, e o outro um valor muito que seria o valor correto, né? Seriam as duas opções dessa equação. Eu vou encontrar t igual a 30,82759, que ela corresponde exatamente ao valor de uma resistência de 102 ohms. Se vocês tiverem dúvida disso, pessoal, é só ir lá na tabela de resistência por temperatura, procurar uma temperatura próxima de 30 ou 31 graus, e vocês vão ver que a resistência vai dar próxima a 112. Ou fazer o inverso. Dentro da tabela, procurar o valor de 112 ohms e ir nas laterais para ver qual o valor da temperatura que ela corresponde.